Olá, eu sou Selene Baboni, médica veterinária. Se você não está inscrito em nossos canais, nos siga no MedVet Fora da Caixa. Qual vai ser o assunto de hoje? Vamos falar sobre o contato com o docente. Por que é importante? Como é que eu consigo fazer isso? Realmente vale a pena para eu construir um currículo sólido da vida acadêmica, projetar, alavancar a minha profissão lá no futuro que seja? A resposta é sim. O que é importante, é primordial deixar destacado aqui é que o docente é o seu futuro colega de profissão. Isto é real. Lá na frente, lá no futuro, você também vai ser um médico veterinário, assim como o seu docente é nos dias atuais. Como é que eu consigo fazer isso? Por que isso é tão importante? O vínculo com o docente, fora da sala de aula, é um elo que deve ser muito sólido entre o estudante de medicina veterinária e o docente, que seja da sua instituição ou não. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o docente, ele cria um vínculo importante com aquele aluno que quer ser ajudado, com aquele aluno que quer progredir na carreira. Porque o docente, ele está na sala de aula para todos os alunos, ou seja, é o docente comum para todos os alunos de estudante de medicina veterinária dentro da sala de aula, durante a grade curricular, durante a vida acadêmica. Mas, quando o aluno cria um vínculo importante com este docente, isto sai da sala de aula e começa-se a criar algo sólido que pode ser utilizado pelo aluno, que é o futuro profissional, o futuro colega de profissão daquele docente, quando ele já estiver graduado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é assim que se constrói contatos. Então esse contato com o docente é muito importante. Mas Selene, eu já tenho contato com o docente, ele dá aula para mim, eu vejo sempre, por exemplo, toda segunda-feira dando aula de anatomia para mim. Por que eu preciso criar um vínculo maior com este docente? Não é por quê, entendeu? É porque isto ajuda o aluno a progredir, a ter uma maior percepção do que é sair, desta, vamos dizer assim, não é uma zona de conforto dentro da sala de aula. A ideia talvez seria sair de dentro daquilo que é uma rotina que foi criada pela instituição, que é a grade curricular. Eu sei, o docente ele já dá aula para você, por exemplo, toda segunda-feira de anatomia. Mas pode ser que este docente crie um vínculo importante com este aluno profissionalmente que o alavanque no futuro, ou até mesmo durante a vida acadêmica. Às vezes o aluno quer fazer um estágio e ele precisa, por exemplo, de uma carta de recomendação, uma carta de apresentação, ele vai pedir para qualquer docente? Será que esse docente faria uma carta de recomendação para este aluno? Por quê? Será que é importante, então, criar este vínculo? Então, vocês estão vendo como isso que eu estou comentando com vocês dá a ideia da importância do vínculo com esse docente. Eu conto isso para vocês e falo e relato isso para vocês com muita propriedade, tá? Eu, quando estava na segunda faculdade, porque eu fiz transferência, eu tinha um vínculo muito forte com os meus docentes, porque eu criei esse elo de, eu saí da sala de aula, ou ia fazer uma pergunta, ou queria saber de uma coisa importante que tinha naquele hospital, porque muitos docentes são de sala de aula e outros docentes são de sala de aula, de hospital, de laboratório, então depende do docente. Como eu gostava muito dessa parte prática e eu, em particular, gosto muito da área de grandes, eu tinha um vínculo com docentes que eram os que eu mais me dava melhor na disciplina. E por causa disso, eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu fui prestar a prova de residência. E aí, na apresentação da carta da prova de residência, era necessário 2 cartas de recomendações de 2 docentes. Como que eu fiz isso? Foi simples, eu já tinha um vínculo muito bom com os meus docentes. Eu criei este vínculo com os docentes que eu tive disciplina. Então, foi tranquilo, eu liguei pro docente, não vou falar liguei, porque naquela época eu nem celular tinha, na verdade, eu mandei um e-mail pro docente que eu tinha vínculo muito bom, profissional, durante a vida acadêmica como aluno e agora já profissionalmente. E expliquei para ele, olha, professor, eu vou prestar a prova de residência, e um dos requisitos para prestar a prova de residência precisava da carta de recomendação de 2 professores. Gostaria de saber se o senhor poderia fazer uma carta de recomendação. A resposta foi, mas é claro, Selene, a carta de recomendação foi extremamente importante, E depois da residência, eu ainda precisei de 2 cartas de recomendações para fazer o mestrado. Então, estou dando um exemplo que eu utilizei para isso. Isso não quer dizer que você tem que fazer prova de residência,
que você tem que fazer mestrado, que você tem que... enfim. Mas você pode precisar de uma carta de recomendação para o estágio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os estágios hoje são cada vez mais concorridos, cada vez mais disputados, e uma carta de recomendação de um docente, ainda mais se é da área que você quer, é extremamente importante, tá? Então, tentem entender a importância que se tem de criar um vínculo com este docente profissional durante a vida acadêmica. Isso é muito importante para alavancar, para você poder ter uma projeção, tá? De uma forma mais sólida, mais concreta, mais, vamos dizer assim, simplificada. É como se você encurtasse o seu caminho. O professor, tá, é da sua instituição, é o professor que está te lecionando disciplina para você. Por que não ter um vínculo melhor com esse professor? Pode ser com todos os professores? Ótimo, perfeito, tudo bem, não tem problema. Mas Selene, eu só gosto da área de silvestres, eu queria criar um vínculo só. Ótimo. Crie vínculos, crie contatos com os docentes que você acha importante. Não é uma regra, tá? Não tem que ser exatamente, somente, ou, né, da disciplina que você mais gosta. Pode ser de outra também. Às vezes você tem uma relação melhor com aquele docente, ou aquele docente te parece mais familiar, você consegue conversar com ele de uma mais fácil. Então, assim, depende qual é o seu intuito, qual é a sua ideia. E quando eu falo intuito puxa, eu quero muito trabalhar com grandes animais. Então, eu acho que se eu tiver um vínculo melhor com o docente da área de grandes animais, lá na frente, quando eu for pedir um estágio, lá na frente, quando eu for pedir uma carta de recomendação, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E o aluno, tá, ele tem que ter essa percepção, que ele tem certeza que ele cria um vínculo bom com esse docente. Isso é extremamente importante. E quando eu falo assim, vínculo bom com o docente, não é para você ficar perguntando, tá, o que cai na prova, que você faltou porque estava acontecendo alguma coisa com sua família, não. Nós não estamos falando de particularidades, nós estamos falando de vida acadêmica. Então, esse vínculo com o docente é extremamente importante. E detalhe, não é só para o aluno. O docente também, para ele é extremamente importante ter um vínculo com o aluno. E como é que você cria este vínculo? Como é que você consegue fazer com que este vínculo realmente se concretize? De qualquer maneira, vou lá e peço o telefone do professor, vou lá e peço o e-mail, vou e falo com o representante de sala. Detalhe, acabei de falar, representante de sala ou representante de turma. O representante de turma, ele tem o vínculo com o docente, tá? Na verdade, ele tem o contato daquele docente, digamos, com o e-mail institucional, simplesmente e meramente para a grade curricular, para aquele momento da disciplina. Esta é a ideia do representante de sala. Mas o representante não pode criar um vínculo para construir um currículo sólido, melhorar, projetar a vida acadêmica? Sim, óbvio. Mas entenda que o representante de sala, ele tem aquele objetivo, ele tem aquela ideia. Para isso ele é representante de sala. Para quê? Para, em comum acordo com os alunos da turma, conversar com o professor, por exemplo, professor, a prova podia ser na terça-feira ao invés de ser na segunda-feira de manhã. Isso não é criar vínculo com o docente. Isto é algo que foi conversado com o coordenador do curso, conversado com os alunos da turma e decidiu-se que fulano tal seria o representante de sala. Tudo bem, ótimo. O que nós estamos conversando aqui é o vínculo, tá, fora da sala de aula. Quando eu falo fora da sala de aula, pode ser até no corredor da faculdade, no hospital da faculdade, é fora da grade curricular. Fora de matéria de anatomia da segunda-feira de manhã. É isso que nós estamos conversando. Como que você, aluno, pode criar este vínculo com o docente de extrema importância para você, aluno, criar este currículo sólido, mesmo durante a vida acadêmica. E detalhe, este vínculo com o docente, é óbvio, é muito mais fácil você começar com o docente que te dá a disciplina. Posso fazer com outro docente de outra instituição? É claro, mas aí o vínculo se torna um pouco mais difícil, mas não é impossível. E detalhe, também é extremamente importante. Às vezes você vai num congresso, às vezes você vai numa palestra, ou num curso, ou algum tema de grupo de estudos, e você conhece um outro docente, um outro profissional. Posso criar um vínculo com ele também? Não deve, entendeu? É mais que obrigatório fazer isso, criar este vínculo, ou seja, extremamente importante. Mas a ideia é, com um docente que te dá a disciplina toda segunda-feira, ou toda terça-feira, ou naquele semestre, ou naquele ano, é muito mais fácil você criar este vínculo. E como que eu consigo criar um vínculo sólido com o docente, mesmo durante a vida acadêmica? Então, o aluno ele tem que entender que
este vínculo com o docente é uma construção. É como se fosse uma pirâmide. Então você conhece o docente, certo? Aonde? Dentro da sala de aula, tá? A menos que você tenha feito no segundo ano um estágio, você não conhecia aquele docente, e aí você fez estágio e conheceu ele numa parte prática. Mas normalmente a gente constrói assim, a base é, eu conheço aquele docente, né, dentro da sala de aula. Quando você vai subindo, vai escalonando o degrau, como se fosse uma pirâmide realmente, eu tive a disciplina com aquele professor, ou fui bem na prova, ou gosto muito daquela disciplina, é uma área que eu gosto bastante, você vai escalonando. Como é que eu consigo começar um contato, um vínculo com esse docente? Bom, todo docente tem um e-mail institucional. Você tem duas opções. Você pode ou mandar um e-mail institucional para aquele professor e conversar com ele, olha, professor, eu gosto da sua matéria, queria saber se eu posso conseguir um estágio, alguma parte prática nessa área, a qual você esteja coordenando, orientando, ou mesmo, tá? Você não quer ser tão formal assim, mandar um e-mail institucional, você pode conversar com o professor a hora que ele sai da sala de aula. Olha, professor, se tem um tempo, queria conversar com você, ou na sala do professor, ou conversar com ele no corredor da sala de aula, da faculdade. Tente criar este vínculo de maneira profissional, tá? Então, assim, às vezes o aluno, tá? Ele tem o ímpeto de, eu preciso, hoje em dia a gente fala muito de telefone, do contato telefônico do professor, tá? Então, assim, tente entender que o contato telefônico do professor é um contato pessoal. O nome já diz tudo, certo? É um contato pessoal e o docente, ele tem a liberdade de dar esse contato ou não. Então, assim, se o professor não quis dar esse contato para você, não se sinta, tá? Puxa, aquele professor não quer que eu crie um vínculo com ele. Às vezes é porque ele realmente quer usar aquele contato somente para particularidades que sejam extras universidade ou extras docente, porque a gente também tem que entender que o professor tem a vida dele fora da faculdade, tá? Então é assim, se você não encontra sempre com aquele professor durante a faculdade, porque ele só está na sua instituição, sei lá, sexta-feira à tarde, e na sexta-feira à tarde você já cursou essa matéria, mas você quer conversar com aquele professor, a primeira coisa use o e-mail institucional. O e-mail institucional está no site da faculdade, o e-mail institucional está com o representante de sala. Tente o primeiro contato desta maneira e seja profissional. Apresente-se, olá professor, sou a aluna Selene, estou em tal ano, curso a disciplina com você desta maneira, porque às vezes, e eu como docente hoje, às vezes eu recebo uns e-mails assim, oi professora, tudo bem, aqui é a Andréia. Eu não sei quem é a Andréia. Não é nada pessoal contra a Andréia, por exemplo. É porque o professor, às vezes, ele tem diversos alunos. E existem professores que dão aula em mais de uma universidade. Então, assim, apresente-se, explique por que você está entrando em contato com aquele professor. Então, isso é extremamente importante. Lógico que se você está na frente do professor, fica muito mais fácil. Mas nem sempre isso é possível, porque você agora resolveu falar com o professor. Então, a primeira ideia é, você pode usar o e-mail institucional ou pode conversar diretamente com o professor se você tem a facilidade de encontrá-lo sempre, né, na universidade ou no horário que você esteja. Então, tá aí a primeira dica. A segunda coisa é, cuidado. As redes sociais, e o nome já diz muito bem, né, elas são algo pessoal do docente. Então, assim, a gente conhece várias redes sociais, tá? E as redes sociais, elas podem ser usadas pessoalmente, publicamente. Tem docente que não se importa de expor a vida dele, tá tudo bem, porque é uma rede social e essa rede social, ela pode ser privada ou não. Então, tente entender que quando você cria um vínculo com o professor, isso não quer dizer que você pode ter acesso às redes sociais do professor. Se ele topar, se ele aceitar, se ele der o ok, sem problemas. Mas entenda que se o professor não quiser aceitar você, aluno, na rede social dele, tá tudo bem, isso não quer dizer que você não criou um vínculo com o professor. Mas eu não tenho o professor no Instagram, eu não tenho o professor no Facebook, no YouTube, enfim, todas as redes sociais, Twitter, enfim. Isso não quer dizer que você não criou um vínculo com esse professor, tá? Isto é uma coisa pessoal do professor, particular do professor. Então, se ele quiser, tudo bem, mas se ele não quiser, não tem problema nenhum. Então, assim, tentem entender que o docente tem a vida dele dentro da docência, ou seja, dentro da área acadêmica, e também tem a vida particular dele. Assim como você, aluno, tem a sua vida dentro da faculdade, como estudante de medicina veterinária e também fora da faculdade. Então, é assim, existem professores que não têm problema nenhum de ter o acesso dos alunos às suas redes sociais
e tranquilo. Existem professores que têm redes sociais particulares e também redes sociais somente para ter esse vínculo com os alunos, mas existem maneiras diversas de você criar esse vínculo. Então, assim, é um escalonamento, é uma pirâmide. Você está aqui na sala de aula, você está no e-mail institucional, você tem um contato particular e tudo bem se ele não quiser subir para sua rede social ou não. Mas vocês estão entendendo que você vai criando, é escalonado. É aos poucos que eu vou criando. E como é que eu sei que eu estou criando um bom vínculo com aquele docente? Tá? E por que isso é extremamente importante? Como é que você sabe quando aquele docente, você nem sequer sabia que ele tinha seu contato e ele pediu para algum aluno, olha, precisava do contato de X aluno, de tal aluno, você teria para me passar? E o professor entra em contato com você. Tá, mas por que o professor vai entrar em contato comigo? É aí que começa a criar-se o vínculo docente e estudante de medicina veterinária. Às vezes, em algum momento, tá? O professor ele tem essa percepção. Você comentou com o professor, professor, eu gosto de, sei lá, de ovinos, né? Tudo bem, você comentou uma aula ou outra, porque aquele professor trabalha com pequenos ruminantes, né? Que são os ovinos. E aí o professor pode estar em uma propriedade e talvez o produtor falou assim, olha, Selene, eu estou precisando de um estagiário, você não tem ninguém para me indicar. Opa! Estão vendo aí? Você não tem ninguém para me indicar na hora, o docente, que por consequências da vida acadêmica, você, aluno, criou um vínculo com ele. E aí ele entra em contato com você. Olha, lembra que você uma vez comentou comigo que você gostava da área de ovinos? Então, eu tenho um produtor que está precisando de um estágio, você não queria... Estão vendo por que é importante esse vínculo com o docente? É aí que você começa. Então, assim, é uma via de mão dupla, eu sempre falo. Eu, como docente, eu sempre falo assim, o docente que ajuda o aluno, é o aluno que ajuda o docente, então esse é um vínculo que cria um currículo sólido, não só para o aluno, mas também para o docente, porque o docente, ele continua na vida acadêmica. O aluno está na vida acadêmica e pode ser que ele pare e depois trabalhe a campo e não mexa mais com a vida acadêmica, mas o docente, ele é um eterno, né? Aluno da vida acadêmica. Eu sempre falo isso, o docente é um eterno aprendiz. E ele aprende com quem? Mesmo com os seus estudos particulares, mas também com os alunos. Então esse vínculo é extremamente importante. Uma outra coisa que o aluno ele tem que ter em conta mais além do que eu comentei com vocês daquela minha história da carta de recomendação, isso é extremamente importante. Já faz um checklist aí, ó. Carta de recomendação é extremamente importante você ter um bom vínculo com o docente da área que você mais gosta. Outra coisa importante, às vezes o docente ele está fazendo, por exemplo, elaborando um projeto de pesquisa. Lembra que a gente comenta sempre ensino, pesquisa, extensão, né? Dá uma olhadinha aí em outros vídeos que a gente já conversou sobre isso, né? Essas 3 vertentes da universidade. Às vezes o professor está precisando fazer um projeto de pesquisa. Mas a gente tem ideia que projeto de pesquisa é mestrado. Não, pode ser uma iniciação científica, pode ser um projeto de extensão. E aí ele pensa, para isso, que está dentro da área acadêmica, tanto projeto de extensão como de pesquisa, tá? Ele precisa de um aluno, tá? Vamos dizer que seja um aluno de graduação. Quem é? Pode ser você. Você criou um vínculo sólido com aquele professor, você pode ser este aluno. Então, o professor, ele criou esse vínculo com o aluno porque o aluno criou esse vínculo com ele. Então, vocês estão entendendo essa via de mão dupla? Isso é extremamente importante. Então, aquele professor está com uma pesquisa sobre, sei lá, células-tronco em gato, né? Puxa, quem que eu poderia pedir? Um aluno, eu preciso de um aluno do 2º ano porque já cursou a disciplina, sei lá, de histologia, de anatomia, porque está lá que precisa ter cursado essas disciplinas. Quem que eu posso chamar para colaborar? Vocês estão vendo como a gente mudou a ideia? Você não está estudando com o professor, você está colaborando com um projeto de pesquisa daquele docente ao qual você criou um vínculo, a qual você gosta da área, a qual você está construindo um currículo sólido mesmo durante a vida acadêmica. Então, tente entender que esse vínculo com o docente é extremamente importante. Às vezes a gente não se dá conta o quão importante é. Não é só pedir estágio, não é só para pedir dica, não é só para conversar, fazer aquele bate-papo, porque isso também é muito gostoso, isso também é muito bom, isso é bom para a mente, é bom para a vida acadêmica, é bom até para a sua vida pessoal, bater aquele bate-papo com aquele professor, dúvidas, puxa, eu queria tanto conversar com o professor para saber se vale a pena fazer estágio na propriedade A ou na propriedade B. Com qual professor que eu posso conversar isso? Qual professor eu posso conversar com essa ideia que eu estou nessa dúvida?
converse com aquele professor, com aquele docente, que você tem um vínculo, bom, um vínculo que você foi criando desde o primeiro ano de faculdade, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto ano você se dá conta. Não tem data certa para você criar um vínculo com o docente. Quanto antes, melhor, porque aí o seu vínculo ele se concretiza, você vai subindo aquela pirâmide muito mais fácil. Mas isso não impede do aluno do quinto ano, porque ele achou que ele ia brincar não, né? Porque ele achou que ele ia atender e cuidar de cachorro e no quarto ano ele descobriu que ele quer trabalhar com cavalo e, puxa, agora no quinto ano eu quero ter vínculo com o professor de equino. Tudo bem? Tá? Não tem data para isso. O vínculo com o docente você cria quando você achar que é aquele momento exato. Quanto antes, melhor, porque aí você já vai criando aquele elo. Mas não quer dizer que, porque eu, por exemplo, gosto de gato, não posso ter vínculo com um professor de silvestres. Não, isso não é, tá? Então, é importante que o aluno, tá, entenda que esse vínculo com o docente é uma construção, ela é escalonada, é tipo degrau, que eu vou subindo desde a sala de aula até chegar aqui em cima, tá? E que esse vínculo não é bom só para você, aluno, é bom para o docente também, tá? Porque é uma via de mão dupla. Agora, tente entender que o vínculo com o docente você está criando e é uma coisa que, assim, pode ser pessoal, o professor pode até dar o contato particular dele para você ou não, mas isso não quer dizer que você não tenha vínculo com esse docente. Então, é uma construção que é um passo a passo, tá? Então, as dicas são: comece escalonando a sua pirâmide, a sua escada, né? A sua subida escalonada a esse vínculo com esse docente, tá? Tem que entender que o docente não está aqui em cima, o docente está com você. O docente é o seu futuro colega de profissão, então vale a pena você criar esse vínculo sólido durante a vida acadêmica. Então, assim, cria esse vínculo, como é que você pode começar? Em meio institucional, ou se você sair da sala de aula, conversar com esse professor. Depois, em meio institucional, sempre formal, tá? Explique, mostre quem é você, descreva, né, qual a importância daquele e-mail, se você está mandando para o professor, ou a mensagem que você manda para o professor, e tente entender que as redes sociais fica a critério do docente, se ele quer aceitar você ou não, e se ele não aceitar, está tudo bem. É uma rede social privada ou aberta, isso fica a escolha, tanto do docente como do aluno. Você também pode não aceitar um docente, isso está tudo bem. Então, crie um vínculo sólido, concreto, escalonado, monte a sua pirâmide com o seu docente. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like e acompanhe nossas redes sociais no Medivete Fora da Caixa.